Bom, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Iago, Felipe aqui. Hoje a gente está com uma presença ilustre desse casal que é uma inspiração para a gente também, porque fala sobre isso sem pudor, sem mimimi, sem frescura e a gente sempre está batendo nessa tecla que o Brasil é o país do sexo, mas todo mundo aqui tem cheio de não me toques, né? É o país do sexo e é o país onde mais se tem medo de falar de sexo, mais se tem medo de falar sobre vontades, desejos, fetiches. Então a ideia do canal é desmistificar isso, né? Quebrar tabus e deixar mais claro para todo mundo esse assunto. Exatamente. E hoje a gente está com eles aqui, o casal Pimenta, Fernanda e a Fátima, Fernanda e a vou pedir para Fátima. vocês se apresentarem um pouco para a gente aí. Boa noite aí, vocês aí. Então, você está falando que é tabu e tal. Você imagina há 22 anos atrás, quando a gente começou nisso tudo, ainda era muito pior do que hoje, né? Ah, Com certeza. com certeza. Naquela época, a gente há 22 anos atrás, resolveu entrar para o meio liberal. Quer dizer, na verdade, a gente resolveu realizar uma fantasia que era minha. Aham, A gente nem sabia que tinha meio liberal, que tinha casa de swing, não sabia nada disso. aham. Era uma fantasia que ela foi comprando com o tempo, foi compartilhando e a gente decidiu começar. E a gente tinha a fantasia do homenagem masculino e foi Sim. a pessoa que nos inseriu nessa fantasia que nos apresentou casa de swing, essa coisa toda, né? Ah, legal, bacana. E vou fazer 57 anos. A senhora Pimenta é minha sexta mulher, meu sexto casamento, Caraca, porque eu muito. estava procurando ela, né? Então tinha Sim, que Ah, então, encontrar, na tinha que hora que encontrar, encontrou né? já, Ué. já deu certo, Ele graças é a Deus. terrível. E o meu nome é Fátima, boa noite, Boa bom noite, dia, Fátima. boa tarde. Isso, exatamente. Tenho 51 anos completos, sexta-feira passada, Legal. e Parabéns, né? Parabéns estou. atrasado, mas. Sexta foi o Ah, meu também. Não, Não, o seu foi não, o meu sábado. foi sábado. olha só, viu? Leonino também. É. E estou no meu segundo casamento e último, segundo e último, porque eu É. encontrei também minha alma gêmea. Ah, que ótimo. Perfeito, Tem que ver. Pô, perfeito. legal, né, a história. E assim, 22 anos atrás era muito cru, né, esse assunto, até na internet. O tema do mundo liberal era muito complicado, até para as pessoas entenderem Sim. que Pô, 99, cara. de um, 99, a internet estava nascendo a ali também internet em ainda, né? si mesmo não tinha muita sim, coisa, não, né? não tinha quase nada na internet, e mesmo assim, quando a gente marcava para encontrar um casal, para conversar e tal, a Uhum. gente falava cochichando, com medo de alguém do lado Sim. ouvir. Era uma época completamente diferente. Já tinha casa de swing no Brasil? Nem antes disso já tinha. Tinha, né? O swing, na verdade, ganhou corpo, né? Uhum. Nos anos 60, com aquele movimento de Woodstock nos Estados Unidos, Uhum. que pregava o amor livre, essa coisa toda, né? Então, a galera que já curtia esse negócio de troca de casal, porque swing é troca de casal, tem que Isso. ficar Uhum. claro, não? Ah, Todo o resto é resto, swing é troca de casal. E Uhum. eles começaram ali, então isso foi tomando forma, foi tomando corpo, aí começaram os clubes, né, para que as pessoas pudessem encontrar. A gente aqui do Rio de Janeiro, a gente quando começou há 22 anos atrás, aqui no Rio já tinham 4 casas de swing, já antes da gente começar, né? Então, é um negócio que é um pouco mais antigo do que isso. Entendi. Acredito aí que uns 5, 8 anos antes já. já tinha alguma coisa rolando por aqui. Legal que você falou um termo clube, então era uma coisa muito exclusiva, né? Porque assim, hoje em Oi? dia, é que você falou Ah, o clube. termo clube, né? Clube, então deveria ser uma coisa bem exclusiva, você era É, convidado. então, a internet, Iago, ela abriu muito isso, né? Uhum. Na nossa época já não era bem um clube, já era uma casa de swing, mas mesmo assim o acesso era muito mais restrito, né? A gente não sabia, a gente ficou sabendo porque alguém que conhecia nos levou, entendeu? Aham, Mas legal. muito antes disso eram clubes fechados, as pessoas eram sócios. Teve no Brasil, na época da revista Privé,
tinha negócio de caixa postal que você mandava. Uhum. Aí tu mandava foto pro mesmo, casal, é verdade. e o cara respondia um ano depois, já estava mais velho. Já tava diferente. E, mano, muda muita coisa, né? Eram os É murais, né, verdade. que você Caraca, mandava e tal. É diferente. Hoje em dia Isso é tem, pra ir ver, tem, velho. tem Hoje em sites, dia, aplicativos, Google, pronto, acha tudo. tem Caraca, vários, tem. interessante. Tá, aqui perto de casa tem uma ou duas casas de swing próximo aqui, né? Tá vendo? Conhece mais do assunto que Não, eu eu. conheço, né? São três, é a Zeus, a Paraíso, que mudou de lugar, tá mais perto, e a Aham, Fan House, uma house. Aqui em aqui em Brasília Isso é mesmo. Brasília. onde? Isso em Aqui em Brasília, perto de Brasília. Brasília aqui. Brasília, né? É, É, a mais Bacana. antiga, as mais antigas, né? A Fan House é nova. Aí era a Zeus e a Paraíso Brasília. caraca. Só conhecia as eu de As nome, outras assim. que abriram não vingou muito tempo. Vingou e fechou. Entendi. Brasília, alguns anos atrás, não tinha casa de swing, era um negócio de um sítio que a galera se reunia. Exatamente, era Isso já a tem bastante Paraíso tempo. Brasília, do He-Man, É isso? o dono lá, o He-Man. Que é um galegão Olha, lá. mas mesmo assim, a gente falando aqui de 20 anos atrás, quando a gente começou, que a gente, né, foi convidado aí numa casa dessa, o Fernando, na época, achava que ele, assim, era uma pessoa, assim, maluca, que quase ninguém fazia isso, quase ninguém tinha essa fantasia. E quando a gente foi conhecer uma casa, mesmo naquela época, ele viu que são vários malucos iguais a ele. Tem que explicar para vocês entenderem, porque assim, a minha fantasia era de ver a Fátima com outro homem, né? Aham. O negócio pintou assim na cabeça e eu sou de uma geração mais antiga, né? Uhum. E em algum momento eu achei, pô, será que eu estou ficando maluco, cara, querendo ver minha mulher com outro cara? Um negócio estranho, né? E quando a gente chegou na casa de swing, a gente viu tinha um monte de gente fazendo a mesma coisa, foi um alívio para a alma, né? Não, Ah, então eu tô tranquilo, né? achei meu Tem Não sou lugar, outras o né? único pessoas, né? maluco, né? E achou o seu lugar ali, né? Sim, sim, achamos o lugar ali. A gente não tinha nenhuma pretensão de entrar para esse meio, né? Como eu falei, a gente nem sabia que tinha essa proporção toda. A gente começou no começo, a gente ia uma vez por mês, a gente se organizava, ia lá para curtir e tal. Aí começamos aí de 15 em 15. Quando a gente foi ver, a gente estava indo toda semana, porque esse negócio existia. O que é gostoso a gente acostuma rápido Acostuma rápido, né? e vai, né? E Muito só vai. rápido. Não, aí você vai fazendo amizade, você vai conhecendo. Porque, veja bem, como é que você vai falar, hoje até hoje ainda é complicado, mas há 20 anos atrás, como é que você vai conversar com as pessoas sobre isso? Conversar com um amigo do trabalho, conversar com um parente, com um vizinho que você quer ver tua mulher com outro cara, que tu quer fazer troca de casal. Então, você nesse lugar, você conhece as pessoas que pensam igual a você, que você tem essa liberdade de conversar. Então, isso vai atraindo, né? Você vai fazendo amizade, vai Era um querendo estar com ciclo de aquelas amizade legal, pessoas. assim. E é um ambiente que, independente de sexo, né, é um ambiente livre, é um ambiente onde você se sente à vontade, que tem muito respeito. Então, Isso é é um verdade. local que você encontra boate, música, bebida, se diverte uma noite boa, não tem aborrecimentos, que geralmente você tem em locais normais, ditos normais, né? Se diverte e, por consequência, se rolar ali algum interesse, ainda tem um local para se divertir Que a também. ideia é essa, né? Ainda sai no bem bom ali, né? A questão que você falou da diferença ali também, né, Fátima? Às vezes acontece muito, né, disso, de você estar numa festa e alguém vem, azara tua mulher, ou então azara teu marido, então, enfim. E você se estranha com aquela outra pessoa, né? E na casa de swing, pelo que eu sei, assim, como é que é? Tudo permitido É tudo E nada é respeitoso, cara. obrigatório. e nada É. obrigatório, olha aí. Cara, É você isso mesmo. numa boate normal, num bar com shows normais, tu pega e deixa sua mulher pra ir no banheiro, quando Ah, você não, volta, tem um monte de gavião em cima e os caras enchendo o saco e aqueles que bebem ficam enchendo o saco. Isso que Numa é o casa pior. de swing, uma festa de swing, meu irmão, você pode ir no banheiro, no bar, tal, você volta, é muito tranquilo. Ninguém fica em cima enchendo o saco, ninguém vem passando a mão, não tem aqueles caras chatos, é muito casal, sabe? É casal, todo mundo ali
Nossa, é muito legal, velho. Não Deve ter os solteiros também, né? Depende. sei. Então, então. essa parte dos solteiros é assim, depende. Tem dia que não pode entrar homem solteiro, Legal. mas tem dia que pode. Então, você está falando de um pensamento um pouquinho anterior. A gente faz festa há 18 anos aqui no Rio, né? Uhum. Então, o que acontece? As casas de swing chamam casa de swing porque elas eram destinadas aos encontros dos casais para fazer swing, tá? Só que, evidentemente, surgem outras fantasias. E o homenagem masculino e feminino, que é o sexo a três, né? Do homenagem a Troyes, é uma coisa que começou a ganhar corpo. Então, as casas, antigamente, tinham essa separação. Eram 3 ou 4 dias na semana festas para casais e 1 ou 2 dias na semana festa que podia entrar o solteiro, que é como se chama o homem sozinho em alguns lugares do Brasil, né? Realmente os dias mais fracos, assim. Aí é que está a história que a gente vai chegar lá. Opa. Isso mudou com o tempo. Por quê? Primeiro, se você faz uma festa que ela é dita liberal, a ideia é você atender a todas as fantasias. Todos os públicos. Então, o casal que curte homenagem masculino, se a casa tem 4 dias que não entra homem sozinho, o casal não vai nesses dias porque não tem o que ele procura, não tem a fantasia dele. Perfeito? Por outro lado, sim, por outro lado, o homem sozinho numa casa de swing paga 4, 5 vezes mais caro do que um casal, que é uma forma de você selecionar o solteiro que está lá dentro. Tu cobrar 50 mil reais, qualquer maluco tem, e vai para a casa de swing. Então, essa visão é que mudou essa coisa dos dias. Hoje em dia, casa de swing chama balada liberal. Por quê? Porque todos os dias entra todo mundo. Entra casal, entra solteiro e entra solteiro. É como se fosse uma balada comum e o liberal por conta dos espaços que existem para as pessoas fazerem sexo que nas baladas não tem, entendeu? Cara, interessante, né? Então, tipo, todo dia agora pode. Eu imagino que o Rio de Janeiro deve ser uma... Cara, as festas no Rio de Janeiro aí devem ser uma coisa sensacional, de outro mundo aí, né? Cara, é assim, tudo depende do dia, do momento, das pessoas que estão na festa. Não existe uma coisa assim, é assim, entendeu? Tudo depende do público que está ali naquele dia, naquele momento. Então, assim, algumas vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos. E existe diferença de quem organiza as festas, né? A gente, por exemplo, a gente faz por um caminho, outras casas fazem por outro caminho, então é tudo um pouco diferente. Mas, no geral, isso é um peso que colocam nas nossas costas, por causa do Rio de Janeiro, né? É verdade, mas São Paulo também é um lugar que arrebenta a boca do balão, as casas são muito boas. E aí, Brasília deve ser também, amigo. Onde tem gente com sangue na veia, o negócio rola. E vocês começaram a organizar festas porque não tinha, era só nas baladas mesmo, ou vocês viam que não, dá pra gente fazer uma melhor do que essas aqui que a gente frequenta? Não, a gente não tinha essa pretensão. Nunca tivemos. Nunca tivemos, caiu meio que de paraquedas. A gente frequentava, né? Como ele falou, chegamos ao ponto de frequentar semanalmente, e aí uma casa próxima da onde a gente frequentava que começou a fazer um concurso para fazer festa de swing, concurso de promoter. E a gente já trabalhava antes com público, né? Temos essa facilidade de falar com as pessoas, de interagir com as pessoas. Falaram, vamos colocar vocês lá para participar, que eu acho que vai dar bom. E aí a gente foi de paraquedas, fizemos uma festa experimental que deu muito certo. Na verdade, a gente ganhou o concurso, né? Eram 8 casais, a gente foi indicado por alguns amigos, e aí a gente ganhou o concurso, ficamos ali naquela casa por um mês, mas aí o dono da casa que a gente frequentava percebeu que a gente estava roubando o público, né? Aí eles falaram, vocês frequentam aqui, estão fazendo festa lá, vem fazer festa aqui. E aí a gente começou a fazer festa às sextas-feiras, daqui a pouco a gente começou a fazer no domingo e na quarta e na sexta, daqui a pouco a gente começou a fazer de terça a domingo, e aí estamos nisso há 18 anos. Tivemos que parar o nosso negócio, a gente tinha uma distribuidora de lingerie,
A gente deixou de lado porque não dá tempo, mas graças a Deus hoje a gente só faz festa aos sábados. Ah, ótimo. Agora virou o top do top, então é a festa do casal. É a festa do casal Pimenta agora. Não, tem É que muita dá coisa. trabalho, É viu? que dá trabalho, imagino, cansa muito, e eu imagino. a gente está 20 anos mais velho, né, amigo? Exatamente. Tem isso também. Também tem isso, né? O ritmo muda. E Muda mesmo. eu fiquei sabendo vocês fizeram um livro, né? Vocês escreveram um livro, né? Bom, quem escreveu foi o Fernando, viu? Eu contribuí com conteúdo. Boa. É a melhor parte, né? Ali. Na verdade, eu tinha um blog que na segunda-feira eu fazia um resumo do que acontecia na festa, né? As brincadeiras. Na verdade, eu fazia isso para divulgar a festa. E as pessoas viram e falavam, cara, tu tem que escrever um livro e tal. Só que naquele momento eu não queria escrever um livro sobre a festa, eu queria falar sobre o meio, como é que as coisas eram, porque nunca ninguém ensinou a gente quais os caminhos percorrer, né, e tal. E a ideia do livro é essa. E aí a gente lançou em abril do ano passado, Casamento com Pimenta. É um livro que conta a nossa história, desde quando a gente se conheceu e tudo que a gente passou dentro do meio, através de histórias que a gente viveu ou que outras pessoas viveram e nos contaram. Então é tudo real, é tudo verídico e vai explicando para as pessoas, né, as fantasias, os problemas, as coisas boas, as coisas ruins, porque tem de tudo um pouquinho, né? Com certeza, né? A vida, né? A vida é aquela história de altos e baixos, né? Se não tiver nada, o que é bom não vai ficar bom, né? É verdade, ele escreve muito bem. Tanto é que foi através do blog dele que a gente recebeu o primeiro convite para dar entrevista, né? Sim. Foi o Profissão Repórter na Globo, e depois daí a gente já foi chamado para fazer entrevista em outros lugares, em jornais, em televisão, graças a esse talento dele, viu, de escrever. E essa coisa do Profissão Repórter é assim, porque naquela época o Sexy Hot fazia muito esse negócio de filmar em casa de swing, mas assim, pegava uma segunda-feira, aí pegava meia dúzia de casais que eram amigos do dono, chamava 2 strippers, aí botava máscara em todo mundo, ficava num cantinho da casa para parecer que o negócio estava cheio, né? Lotado, né? Sim. Aí o Profissão Repórter, a dinâmica deles naquela época era ir em vários lugares ao mesmo tempo e estar dentro da coisa. A realidade. Né? Eles queriam ir na festa de verdade, e através do blog acharam a gente. E aí a gente ficou um mês conversando, porque tinha uma série de coisas que a gente tinha que acertar, né? E aí eles resolveram filmar a festa, e realmente foram na festa, filmaram a festa toda, e a gente apareceu ali para o Brasil. Fomos o primeiro casal do meio liberal a botar a cara na televisão, né? E aí depois o negócio foi indo. E eu imagino que tem, assim, beleza, falar disso, gostar, mas botar a cara a tapa é diferente, né? Porque aí você tem aquele teu amigo que, pô, imagina, né? Tipo, eu sou amigo desse cara que tem 20 e tantos anos. Fala, velho, ó, eu vou e faço isso aqui, só que é uma coisa que ele não aceita. Então o julgamento deve ter sido gigante. Deve ter tido muitos julgamentos, né? É complicado. Sim. Imagina, eu sou nascida e criada aqui onde a gente mora. Fui professora de catecismo de crianças que hoje são adolescentes. Então, imagina tudo isso, né, vendo. Mas quando a gente decidiu aceitar o convite, a gente já tinha consciência do que a gente poderia enfrentar. Mas ninguém paga nossas contas, a gente não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, só o bem, né? A felicidade. Só o prazer, né? Então, vida que segue. E passou. Foi um período assim, até todo mundo, né? Saímos do anonimato, ninguém sabia o que a gente fazia na nossa vida pessoal, porque ninguém tem que saber mesmo. E aí ficaram sabendo. Ok, mas aí passou um tempinho, a gente se dá o respeito. Eu acho que o importante é isso, né? A gente conquista o respeito das pessoas se dando a respeito. A gente nunca fez nada para que ninguém ficasse vendo na nossa casa também, não. E claro que algumas pessoas se afastaram, que é normal, né? E fica do lado quem quer ficar, né, amigo? Bola para frente. Vida que segue, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria saber de vocês, a primeira experiência que vocês tiveram, ela já foi legal ou ela foi mais ou menos? Foi mais ou menos, não foi muito boa? Já gostaram logo de primeira? Cara, eu vou dar um spoiler do livro aqui, né? Porque tem um capítulo do livro dedicado só a isso. Mas, na verdade, é o seguinte, quando surgiu a fantasia,
A Fátima era uma pessoa muito recatada por conta dessa coisa da igreja e tal, né? E quando surgiu a fantasia, eu fui colocando para ela com calma, fui desenvolvendo uma curiosidade, né? Porque não podia chegar para ela de uma vez e falar, aí, vamos fazer isso que a mulher ia pirar, né? Então foi o negócio foi indo com calma. Largar, né, de vez. É verdade, Aí vai uma dica aí, viu, para quem quer começar. E, na verdade, demorou um ano. A gente conversando, falando, fantasiando lá na hora do negócio, né? Falava lá, vamos fazer isso, vamos virar pirueta e tal. E aí, quando chegou no meu aniversário, ela perguntou, o que você quer de presente? Eu falei, eu quero a porra do negócio que eu tô querendo aí o tempão, pô. Vamos fazer o negócio? Aí ela falou, tá bom, então vamos fazer. Aí a gente começou naquela época, porque assim, tu não vai chegar para um amigo teu e falar, irmão, vamos sair com a gente aí para pegar minha mulher, não rola. Não tem como. Aí a gente começou a procurar na internet, naquela época tinha sala de bate-papo do UOL, tinha os canais de casais ali e tal, né? Caraca, e aí que a gente começou a receber e-mail de um monte de gente, foto, marcamos alguns encontros que não rolaram, porque os caras furaram e tal. E aí marcamos com um cara que se dizia experiente, né? Falou que já era do meio, bababá, que era solteiro, e aí mandou umas fotos, a Fátima achou legal, a gente decidiu marcar. E a gente vai contando isso tudo no livro, né? Sim. E a gente foi para lá encontrar com o cara. Foi uma surpresa, porque assim, o cara não era nada daquilo que ele tinha mandado na foto. A foto devia ser uns 15 anos antes do encontro. Caralho. Estava um pouco diferente. Acontece até hoje. Acontece até hoje. Mas assim, um cara muito educado, muito tranquilo, bacana e tal. E assim, a Fátima já estava meio determinada. Vamos, e fomos. E foi maneiro, né? Para a primeira experiência, a gente curtiu. Mas, assim, muita tensão, né? Porque você não sabe exatamente o que vai acontecer, como é que é e tal. Ali, né? Sim, muito nervosismo e tal. Aí, para tirar dúvida, a gente marcou a segunda vez, para ver se o negócio era bom mesmo, né? Aí, na segunda vez, foi mais tranquilo, foi mais bacana, e aí a coisa foi rolando. Mais natural, né? E aí, daí, vocês receberam o convite para ir para o swing, e aí falou, então é aqui que eu me esse cidadão era casado. Caraca, falava que era solteiro. Coisa que não se deve fazer. Ele era casado, frequentava uma casa de swing com a esposa. E aí ele, na segunda vez que a gente saiu, ele abriu para a gente, né, e convidou a gente para o aniversário da esposa na casa de swing. Aí a gente foi. Só não podia dizer que já tinha saído com ele, né? Exatamente. E aí que a gente foi ver que tinha casa de swing, como é que eram as coisas. Aí a gente mora no subúrbio e a casa era na Zona Sul, era um pouco distante. Aí a gente começou a pesquisar para ver se tinha alguma coisa mais perto. Aí a gente encontrou uma outra casa e tal. Aí que a gente foi tomando conhecimento desse movimento todo, entendeu? Nossa, bastante legal assim a história, né? É inusitada, assim, né? Porque as dificuldades da época, né? De você encontrar pessoas e... É que hoje em dia é fácil, tranquilo, né? Você imagina, hoje em dia tem aplicativo de paquera, né? Na época era e-mail. Cara, por e-mail. A gente recebia umas fotos antigas. Foto demorando para carregar ainda. Acho que a diferença principal é que, assim, na nossa época, a gente tinha que ir atrás disso. E hoje a coisa bate para você. Você está lá no Instagram, aparece alguma coisa. Você está no YouTube, aparece alguma coisa. Isso está muito mais comum, muito mais difundido, né? Então, hoje as coisas aparecem. Aí a pessoa que curte ou que tem curiosidade vai olhar para ver o que é, a pessoa mais puritana já não gostei disso aqui e tal, e as coisas vão desenrolando dessa maneira, mas tem muita curiosidade. A gente tem um canal no Instagram que a gente orienta sobre o meio, a gente faz lives e tal, tem muita curiosidade, tem muita gente achando que é só sacanagem e não é só isso, então... Mas está melhor do que antes, porque hoje já tem um caminho, né? Muita gente achando que a gente faz isso todo dia, né? Cara, eu acho que no início talvez consiga, né? É igual aquela questão do casamento novo, né? O cara vai estar ali todo dia, mas tem época que chega que não dá para estar todo dia presente. Não tem como. E não é nem por isso também, é porque as pessoas acham que o fato de você ser liberal, que você está à disposição para fazer sexo com qualquer um, e não é, tem que rolar afinidade, tem que rolar interesse, tem que rolar desejo. Com certeza já rolou várias vezes vocês marcarem um encontro e chegar lá na hora e não bater o santo, não, valeu, tchau.
Não, e eu posso garantir a vocês que a gente faz menos sexo que vocês que não são do meio. Porque tu imagina 4 pessoas para se dar bem, parceiro. Tu marca lá com o casal e tal, aí a mulher fala assim: não gostei do marido. Vixe, Não vai aí já rolar. era. Não vai rolar. Então é muita gente para se envolver, para dar certo, para ter afinidade e tal. Então a coisa é um pouco mais complicada do que na realidade parece, entendeu? Embora seja muito bom quando aconteça, né? É. Tirando aquelas casualidades ali de uma casa de swing que às vezes a pessoa chega lá e tipo, mal conheceu e aconteceu. Realmente, se você for fazer toda a preparação antes, deve demorar muito mais mesmo. Porque é encontrar a pessoa, bater um papo, aí vai, fica trocando ideia, depois marca um encontro num bar, num lugar assim, aí vai conversando. Até ver, até São rolar. são duas pegadas diferentes, né? Uhum. Existe a corrente, a gente fez até uma live sobre isso semana passada. Existe uma corrente que é por esse caminho, que gosta de conversar, de bater papo, de trocar foto, aí depois marcar um encontro pessoal para ver se é aquilo mesmo e tal. Esse é um caminho. Que às vezes acontece até na casa de swing, as pessoas marcam de se encontrar lá e tal, porque lá, como a Fátima falou, já tem tudo junto, né? Já tem os Já é ambientes um tudo. ambiente bem propício ali para tudo. Sim. Agora existe uma outra corrente que é aquela corrente do cada um com a sua vida, não quero misturar as coisas. O cara chega lá na casa de swing, vai para o ambiente daquele, pega aqui, toca ali, o negócio foi bom e vai, faz e vai embora, não sabe nem o nome de quem ficou. Então, são duas correntes que são possíveis. Você pode se envolver de alguma forma ou pode fazer sem envolvimento nenhum. Você vai lá, faz o que tem que fazer, o que você quer fazer, vai embora para casa e deixa aquilo ali, entendeu? Ah, legal, legal. Uma coisa que aí atiça a curiosidade, né? Nas casas de swing, sim, o tema principal é swing, mas com certeza vem outros fetiches ali que, aí você falou do homenagem ao masculino, homenagem feminino e tudo mais. Exibicionismo. Exibicionismo. O voyeur, provavelmente, também, né? Deve estar ali no meio, o cara tá ali só pra ver. E nem que não seja só com a esposa, não sei, não. E assim, tem algum fetiche assim que chega na casa de swing e o cara fala, não, aqui você não pode fazer isso, ou, sei lá, é muito pesado pra gente, ou algo assim do gênero, tipo um BDSMzão pesado lá. Então, deixa eu te corrigir em relação a isso. O Ótimo, obrigado. fetiche ele é ligado ao BDSM, né? Perfeito. E o fetiche é aquela coisa por objeto, por situações. O cara só consegue ter prazer e ter vontade se estiver ligado. Por exemplo, o cara que gosta de podolatria, ele tem que estar ligado ao pé, tal, de alguma forma, para poder se excitar e chegar ao prazer. Isso é o fetiche. No campo do swing é o campo da fantasia, né? A vontade de fazer alguma coisa, tá certo? Agora, o BDSM não faz parte do swing, são coisas separadas. Tanto é que as festas de BDSM acontecem em lugares separados dos lugares da festa de swing. Mas tem pessoas que transitam pelos dois lados. Tem swingueiro que curte alguma coisa lá do BDSM, tem gente do BDSM que gosta de ir em festa de swing, mas são coisas separadas. Então, na casa de swing, pode-se realizar qualquer tipo de fantasia, entendeu? O que a gente tem lá, na verdade, são ambientes coletivos e ambientes privativos. Nos ambientes coletivos, acontece o que a maioria das pessoas permitem acontecer, tá certo? Agora, não impede dois casais entrarem num quarto privativo, trancar a porta e sair dando porrada um no outro. É problema deles. Eles estão lá dentro, eles curtem isso, não tem problema. Legal, mas bacana. não é comum acontecer. As coisas são um pouco separadas. O que rola muito em festa de swing é a troca de casal, homenagem masculino e feminino, rola o gangbang, né, que é a mulher ficar com vários homens ao mesmo tempo. Isso rola muito, exibicionismo, voyeurismo, suruba rola também, um monte de gente misturada, todo mundo junto. Então, são essas coisas que são mais comuns de acontecer. E tem a coisa dos iniciantes, né? Que a galera que está começando normalmente chega com um pouco mais de cuidado. Aí é o que a gente fala do sexo no mesmo ambiente, que assim, o cara entra num dark room lá, fica todo mundo fazendo sexo, mas ninguém se toca, cada um com o seu parceiro, só ali olhando, escutando o gemido. Tem a parada do bi feminino, que é negócio de mulher com mulher. O bi masculino, hoje,
é um pouco mais normal, mas não costuma acontecer em ambiente coletivo, porque normalmente o homem não quer se expor na frente de outras pessoas, Uhum. acontece mais no ambiente privativo, e são essas coisas. Então, você falou assim, o que não pode, né? O que não pode numa casa de swing, numa festa de swing, é Uhum. faltar com respeito. Ah, legal. Só vai acontecer alguma coisa se as pessoas envolvidas estiverem todas, né, de acordo. Isso é o pilar, é É a base. a regra básica. E daí vai. E tem também, muita gente pensa, né, que vai entrar numa festa dessa e que vai chegar, abrir a porta e encontrar todo mundo pelado, surubão. E não, as pessoas vão Muito arrumadas para uma boate, dançar, beber. Muita gente é tímida, muitas pessoas são tímidas. Esse quarto que ele falou, coletivo, que Uhum. rola a suruba, às vezes fica todo mundo em volta esperando o primeiro tomar a iniciativa. Aí depois que um entra, o outro entra, aí vai começa a entrar todo mundo Vai atrás do outro, pulando aí pra cima do vira, outro. mas tem que ter sempre aquele mais, que entendeu? Tem puxa, que ter né? o estupim, né? É. Ah, sempre é, né? Sempre é. E com essa pandemia, aí, como é que ficou essa área do mundo liberal? Ela pausou Cara, 100%. Você quer a verdade? eu costumo dizer para você que comida e sexo são duas coisas que não param, né? Ninguém Nossa, quer deixar que de show. comer, ninguém quer deixar de fazer sexo. A verdade é o seguinte: o ano passado a gente ficou de março até o meio do ano sem fazer nada por conta da quarentena, né? Uhum. Aí não tinha como fazer, até porque também as pessoas não queriam ir, com medo. Mas chegou algum momento que as coisas começaram a andar e as pessoas queriam fazer alguma coisa, e todo mundo chamando. Fernando, organiza um troço aí, a gente quer fazer swing, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, do meio do ano em diante, a gente começou a fazer algumas coisas mais privativas, aí depois foi abrindo. Uhum. Aí, quando chegou março agora, né, teve um lockdown aqui no Rio de Janeiro, e a gente teve que dar uma parada, ficamos 1 mês e pouco, quase 2 meses parado, mas aí de novo as pessoas pedindo, e aí de novo a gente voltou a fazer alguma coisa, e na verdade, hoje é como se nada tivesse acontecido. A gente recebe lá 200, 250 pessoas por festa, a galera, meu irmão, Não tem como fazer Ah, isso swing é. e fazer distanciamento social ao mesmo tempo, né? Não tem. É Quem tá exatamente o primeiro? oposto, né? É. para fazer distanciamento social, o cara tem que ter um pau de 2 metros para poder fazer distanciamento. Como não tem distanciamento. Mas Né? mesmo assim tem contato com certas gotículas, né? Então, Exatamente. É, não tem como. fica em casa. Mas isso não é só com a gente, não. Hoje aqui, todas as casas de swing do Rio estão funcionando, as casas de São Paulo estão funcionando. Né? Lá em São Paulo o negócio é um pouco mais apertado, né? O Dória lá é meio chato, É. então eles têm uns horários diferentes e tal. Aqui no Rio está tudo funcionando, embora não pudesse funcionar, a verdade é essa. Uhum. Existem algumas regras e tal. Mas pelo que o governo está falando aqui, o prefeito, parece que a partir de setembro começa a dar uma liberada e tal, mas o negócio está rolando, filho. Eu gostei muito da sua frase. Comida e sexo não para, Não né, para, bicho? né, velho? Então, Tá? não tem como. Gente, não. Eu achei que tinha dado aquela parada realmente também. Porque aqui em Brasília foi quando fechou tudo, né? Fechou Aqui, tudo também. Não, aqui também. É, Aqui, não, aí aqui quando fechou, Só não passar. foi aqui quando fechou confusão. tudo. Mas quando começou a liberar um pouquinho, o negócio foi embora. Meteram Entendeu? o pé na porta Eu mesmo lembro que e... as casas de Do swing aqui todo que jeito. tava com restrição de horário, Aham. aí o toque de recolher era 8 horas. Aí as festas estavam indo de 2 às 6 Caraca, da não. tarde, num Sim, sábado, tá ligado? as pessoas dão o jeito Dá dela, um meu jeito. filho. Não pode de um jeito, faz de outro. Até porque envolve muito de saúde mental nesse caso aí, né? Imagina o cara ficar trancado Trancado dentro de casa surta, velho. Tem que Não, sair. você tá velho. louco. Ainda mais um cara que tá acostumado ali a ser bem ativo e tudo mais também. Não, e depois você imagina o seguinte: um casal do meio liberal que está acostumado a fazer sexo com outras pessoas, Uhum. o cara ficar 4 meses fazendo sexo com a mesma pessoa, com a mesma mulher. Cara, é muito ruim, cara. Tu ficar 4 meses ali na mesma mulher, bicho, tem que trocar de mulher. E a mulher também tem que trocar de homem, né? Exatamente, Sempre. exatamente. É o costume, né? É o costume, cara. Nesses 22 anos, alguma vez na relação vocês chegaram a
a fechar a relação, não ser liberal por um período, ou foi 100% liberal esses 22 anos? Não, a gente, assim, na verdade, eu nunca fui uma pessoa não liberal, eu sempre fui muito liberal. O problema é que você vive dentro da sociedade, você se molda aquilo que você vive, né? Uhum. Então, eu te falei, ó, a Fátima é meu sexto casamento, nos outros casamentos eu vivi o que tem que viver, aquela coisa normal e tal. E com a Fátima, como houve essa abertura, a gente passou a dar um pouco de vazão a esse lado e com pouco tempo a gente começou a fazer festa, organizar festa, começamos a trabalhar com isso profissionalmente, então não tinha nem como parar, nem se quisesse. E hoje em dia, vocês vivem 100% das festas, do mundo literal, do canal? Já há mais de 15 anos que a gente vive disso. É igual eu falei no início, é uma inspiração, assim, Porra. né? Sobre o livro, ali voltando o livro ainda, assim, vocês vendem em marketplace, em sites, na Amazon da vida, vocês vendem em livraria, Então, a o livro distribuição? foi outra porrada que a gente levou, por quê? Aham. Aqui no Rio acontece uma feira erótica 2 vezes por ano, Sim. Uhum. no começo do ano e no final do ano. E aí, no ano passado, a gente ia lançar o livro na feira, em abril, Nossa. a gente tinha comprado stand, aquela coisa toda, e aí veio a quarentena em março, Nossa. né? Proibindo tudo, fechando tudo, então a gente não conseguiu lançar o livro de verdade. Assim, o livro foi lançado online pela editora Viseu, Aham. e você encontra o livro no Amazon, encontra na Casa Bahia, no Magalu, na Saraiva, tem podcast não, é e-book. Uhum. Você legal. encontra o livro aí em várias lojas, entendeu? Mas, assim, para lançar o livro ainda de verdade mesmo, a gente está esperando a edição da feira para a gente poder fazer o lançamento mesmo do livro. Tomara E que esse final do ano. essa feira já está na 10ª edição, né? A gente dá palestra nessa feira Erotic todo Fair, não é? ano. A Hot Fair. Hot Fair. Erótico. Agora é Sexy Agora é Fair. Sexy Começou Fair. como Sexy Hot Fair, depois passou para Sexy Fair. Passa sei lá quantas mil pessoas nessa. Cara, é um público muito grande, né? É Um público muito grande. Na última feira eles receberam mais de 60 mil pessoas. muita gente, velho. Caraca. Pra E trás ainda de palestrar pra essa galera assim, Uhum. não dá aquele gelo assim, não, pra a primeira vez, sei lá, quando vocês foram palestrar. Cara, eu acho que é muito legal, porque assim, a gente sempre fez a palestra no palco principal, né? Aham. Então, você vê um monte de gente ali sentada esperando para ouvir aquilo, porque aquilo é divulgado, o que vai ser falado e tal. Uhum. E a gente faz uma palestra que a gente coloca as pessoas para participar. A gente bota uma pessoa com o microfone no meio da plateia, né? Aham. Para as pessoas fazerem pergunta. Então é legal porque você vê gente que nunca imaginou falar desse assunto, fazendo pergunta, tirando dúvida, e depois que acaba a palestra, as pessoas cercam a gente para conversar, para perguntar. É muito legal você poder botar para as pessoas que isso existe, mesmo que ela não goste, que ela não entenda, mas botar que isso existe. Isso é muito legal. É importante a gente fazer valer que é o nosso estilo de vida. O swing é um estilo de vida, né? Então, assim, com respeito, somos um casal normal como a maioria dos casais, com a diferença que a gente tem liberdade de falar um para o outro o que a gente pensa e o que a gente sente, né? Diferente de alguns casais que fingem não sentir ou que enganam, né? Não contam a verdade. Também, né? Essa coisa que é fundamental, que as pessoas falam assim, as pessoas na feira perguntam, mas vocês, como é que vocês fazem para fazer sexo com outras pessoas? É igual vocês, porque as pessoas aí fora fazem sexo com outras pessoas escondido dos parceiros. O que a gente faz é o parceiro sabendo, a única diferença é essa. E que não dá ruim, né? Que não dá problema. Não dá problema, né? Tem Porque tá consciente. É verdade, não existe traição, não. É uma forma muito libertadora, né? Já acaba sendo libertador, né? Com o tempo, isso, assim. Você tem uma liberdade de conversar com a pessoa, que, igual você falou, né? O que você tá pensando, o que você tá sentindo. Passa, sei lá, um homem, uma mulher bonita, você pode falar, caraca, essa pessoa aí... E você Sim, deixar a gente fazia uma der troca, certo. a gente pegava. Ué. Aí. É interessante. Você, nesse tempo, vocês já foram psicólogo de muita gente já, né? Ajudando, dando conselho.
Isso aí é inevitável, né? Até na hoje. festa, principalmente. Na festa, no Instagram, as pessoas perguntam, a pessoa, às vezes é assunto que não é nem da nossa alçada, que é coisa para terapeuta, a gente fala, meu, procura um terapeuta, que a gente não entende disso. As pessoas misturam um pouco as coisas, entendeu? Mas você poder explicar e orientar as pessoas, porque, assim, na verdade, a cabeça do ser humano, a cabeça da nossa sociedade, é que a parada é sacanagem e putaria, entendeu? E quando a pessoa começa a entender que também é isso, mas além disso existe a coisa do companheirismo, da cumplicidade. Quantos casais que a gente conversa que os casais têm fantasia, mas não falam para o parceiro, não conversam. O cara pensa uma coisa, a mulher pensa outra, mas os caras não sabem porque eles não conversam. Como é que o casal vai chegar e falar, eu queria ver você com outra mulher, eu queria ver você com outro cara, não sei o quê. Então, isso é muito ruim. As pessoas vivem um tabu, vivem presas, né? E não podem colocar os sentimentos para fora. Isso é muito ruim. Gente, essa parte é... Muito casal, às vezes, tem o mesmo desejo. Mas eles não conversam sobre isso e eles ficam travados, eles ficam limitados a isso. Exatamente. Aí você imagina a gente casado há 23 anos, fazendo sexo com a mesma mulher, 23 anos, chato pra caramba. Aí você tem uma fantasia que você não pode botar para fora. Fica ruim, filho. O negócio fica ruim. Acaba casamento, acaba a vida, aquela vida que a pessoa construiu, né? Sim. Ou as pessoas que, geralmente, a grande maioria tem fantasia, acabam realizando essas fantasias escondidas. Escondido por fora. Exatamente. É complicado. Porque, assim, as pessoas... o que a gente gosta sempre de passar é que, no caso do swing, né, da gente, da relação, é apenas sexo. A gente separa o amor do sexo, né? Muitas pessoas não conseguem fazer essa separação, né? Acha que para fazer sexo tem que ter amor. E não é. Tanto que existem pessoas que sentem desejo, que vão lá, saem com uma pessoa e não criam vínculo, não criam sentimento, não tem envolvimento emocional. É só tesão, é só sexo. Isso é importante as pessoas entenderem, né? E uma coisa que eu acho que os casais têm que ter muito hoje em dia, principalmente hoje em dia, é diálogo. Cara, desde o início da relação. Uma coisa que acontece muito, que assim, às vezes o casal novo começa o cara cheio de desejo, mas oprime, não conta pra namorada, não conversa com a esposa, às vezes vê uma cena, uma situação e ainda fala, olha lá, eu não faria isso, tal, o cara cheio de vontade. Vai passando-se os anos e vai só piorando esse muro, vai sendo concreto, depois nunca mais esse cara vai ter uma oportunidade de aproveitar. De bater um papo, de conseguir chegar e conversar com a mulher. Vai falar, do nada, de onde você tirou essa ideia? 20 anos de casado, você nunca falou disso, agora você vem com esses papos e não sei o quê, mas o cara já tem o desejo, desde o início. Ou ao contrário, a mulher também. É verdade. Entendeu? E tem muito homem que reprime a mulher também, né? No início do relacionamento. Reprime a mulher e depois vem com os papos. Muita coisa. Depois vem com os papos. Muita coisa. O machismo ainda é um dos maiores problemas do casamento. Para você ter uma ideia, tem homens que vão para as casas de swing como solteiro, como se fosse sozinho, né? Solteiro, sozinho, mas na verdade o cara é casado, o cara larga a mulher em casa, dá um balão na mulher e vai para a casa de swing e curtir como solteiro. Aí tu fala pro cara assim, ué, irmão, por que tu não traz tua mulher? Tu é maluco? Vou trazer minha mulher para um negócio desse? Ué, mas para tu pegar a mulher dos outros, tá show de bola. Tá tranquilo, agora então existe muito isso ainda do machismo, entendeu? Isso aí é uma coisa que ainda demora muito tempo para a sociedade se libertar. E o que tem também, grande maioria, que os casais iniciantes, geralmente eles estão procurando só homenagem feminino, né? Porque o cara não quer de jeito nenhum homenagem masculina. Não, minha mulher não. Olha, a grande maioria é por puro machismo, né? O cara quer se dar bem, fica com a mulher e com outra, e a mulher, coitada. Botam na cabeça dela que ela é bi, que é lindo, que quer ver duas mulheres juntas, e a mulher... Na verdade, assim, você falou do iniciante, não é essa coisa do iniciante, não. A gente recebe muitos casais novos, casais de namorado, de noivos, que buscam de tudo. Não é a questão de inicial ou não. A questão é quando o marido é um malandro, o cara quer se dar bem, aí ele bota na cabeça da mulher que ela é bi, né? Porque aí ele vai ficar com ela e mais uma. Então ele pega as duas e a mulher dele não pega ninguém, entendeu? Essa é a questão, mas não é essa coisa exatamente do iniciante. Tem muito casal que já inicia já fazendo de tudo, sem nenhum problema.
A internet ajudou muito, essa abertura que houve nesses anos todos ajudou muito a esclarecer, a orientar. A pessoa vai lá no Google, pesquisa, acha alguma coisa. Então, as pessoas já vão com a cabeça um pouco mais trabalhada nisso, entendeu? É verdade. E sobre isso também do cara ser malandro ali, igual vocês falaram, o swing é a troca do casal. Não vai ter contato homem-homem ali só se os dois quiserem também, né? Hoje em dia, o que é muito mais comum também acontecer. Mas, ou então um homenagem com um homem, não necessariamente o homem vai ter que ficar com outro homem, né? É mais daquilo da mulher também aproveitar, né, essa questão, esse momento. Tudo é combinado, né? Porque Uhum. tem casais que procuram homenagem com um bi masculino. Então tem que Uhum. encontrar um solteiro, um homem sozinho que também curta o bi, Uhum. né? E existem essas coisas assim. O mais fácil é você estar numa rede social do meio, né? Nesses aplicativos, nesses sites do meio liberal, porque ali as pessoas expõem o que elas procuram no próprio perfil. É. Então, o cara olha lá, o cara é bi, que é um casal bi, já encontra lá, está escrito que o casal é bi, que o casal curte. Isso facilita muito, né? É verdade. A eles se encontrarem. Mas tudo pode acontecer, tudo depende de conversar e se acertar e fazer. Isso aí não tem problema, não. E no caso da festa, é a comunicação. Rolou a paquera, normalmente é o solteiro com a esposa, né? Fala com o marido, mas de qualquer forma, tem que chegar antes de começar alguma coisa e deixar claro, ó, aqui a gente curte isso e não curte aquilo. Se ficar tudo ok, aí que... Deveria ser assim, mas nem sempre é assim. Às vezes acontece, o casal carrega o cara lá para o quarto, né? O cara gostou lá da loura, a loura maravilhosa, a loura deu mole, vamos lá. Quando chega lá na hora, a loura fala assim: não, mas para você fazer comigo, tem que fazer primeiro com o meu marido. Então, às vezes acontece a malandragem, né? Aham. Tem de tudo um pouco, tem de tudo um pouco, cara. É muito engraçado. Deve Tem ser, deve muita ser, coisa, velho. deve ser bastante interessante. Bom, Rapidinho, uhum. das festas, vocês pretendem sair do Rio e fazer eventos em outros estados? Ou fazer uma nacional, uma mega festa, alguma coisa assim? Cara, assim, algumas pessoas já falaram isso, mas o problema você tem que ter um espaço apropriado para isso, Uhum. entendeu? Investimento A gente, altíssimo, a né? gente é conhecido, mas assim, eu não vejo. O Casal Pimenta vai fazer uma festa em São Paulo, não sei se ia ter um movimento de gente para ir. Eu não sei. Na verdade, a gente já está mais para se aposentar do que para fazer festa. A gente já está há muito tempo nisso, são 18 anos. A ideia é dar uma. Porque assim, a gente faz festa todo final de semana, então a gente fica preso, né? A gente não Sim. consegue viajar, a gente não consegue fazer as coisas. Então a ideia é a gente parar com isso e fazer festas assim, esporadicamente, uma, duas vezes por ano, fazer eventos grandes. De repente, se houver uma oportunidade de fazer fora do Rio, a gente vai sem problema. Se convidarem, a gente está aí para fazer. Bom saber, né? Sabe, e agora vocês querem entrar na fase de aproveitar, né? Assim, só aproveitar, não de fazer e aproveitar, né? Não de organizar e aproveitar. Não, mas na verdade a gente organiza e não aproveita na festa. Não A festa é aproveita? só trabalho. Na Meu festa é. Deus. Eu digo isso desde a entrevista para Marília Gabriela, que é onde se ganha o pão, não se come a Minha carne. carne, exatamente, Não se verdade. pode misturar as coisas. Assim, a gente faz a festa para as pessoas. A Uhum. gente cria um clima, a gente cria um espaço, a gente cria um momento para as pessoas interagirem. Só que durante o decorrer da festa pode ter problemas, pode ter algumas coisas para resolver. E quem resolve? Se a gente está lá no meio do furdunço também, Verdade. né? É verdade, verdade. Então, a gente, na verdade, ali, a gente está de Cicerone para as pessoas se divertirem. Quando a gente quer se divertir, a gente vai para a festa dos amigos. Vai em outro dia, um outro horário, né? Que Sim, é o sim. sábado de vocês. O sábado deve ser Mais lotado, né? o mais Imagina. lotado, deve ser. Não, tem. Isso depende da festa, depende do. Sexta e sábado são os melhores dias. Aham. Mas tem festa durante a semana, que é legal também. Na verdade, Iago, essa coisa do lotado, a gente já foi em festa com 500 pessoas que não aconteceu absolutamente nada. E Caraca. já fomos em festa com 10 pessoas que o pau comeu de ter que jogar água no povo para parar. Então, o que depende são as pessoas, entendeu? Verdade. No momento ali, o lotado não quer dizer muita coisa. Tem todo o clima, né? É aquela questão de gerar o clima, as pessoas estarem à vontade, porque é aquela. Assim, bateu tudo certinho, tá todo mundo. Rolou. Aquela famosa frase, né? Se organizar direitinho, todo mundo transa, É, né? ué.
Todo mundo transa. E pra gente finalizar aqui, uma dica que vocês têm para quem tem vontade, quem quer iniciar no mundo liberal, mas ainda não sabe muito bem por onde começar ou como conversar com a esposa, com o marido, namorado, que seja. É. Ó, a dica que eu dou é fazer igual o Fernando fez comigo, né? Falar com a pessoa sobre a fantasia no momento que está lá entre os dois, na hora da transa, falar, já pensou nisso aqui? Já pensou acontecendo isso, aquilo? Começar a envolver e trazer a pessoa para a sua fantasia também. E aí foi o que aconteceu comigo, eu comecei a me enxergar fazendo aquilo, comecei a sentir vontade de fazer, ele conseguiu despertar essa curiosidade. Ele costuma dizer que mulher é curiosa, é um bicho curioso por si só, né? Então, desperta essa curiosidade na mulher, se for o caso, um homem, para tomar iniciativa. Essa é uma A minha dica é: compre o nosso livro. Com certeza. Essa é a dica. Não, agora A gente vai falando botar sério. aqui embaixo na descrição do vídeo, vai botar links pro livro de vocês, nas suas redes sociais também, com Eles certeza. também têm canal no YouTube. É só botar o site casalpimenta.com.br, que lá no site tem tudo. Ótimo. Mas a minha dica é o seguinte: para quem quer começar, vá numa casa de swing. Essa é a dica básica, porque é um lugar que você vai encontrar pessoas que estão buscando a mesma coisa que vocês. É um lugar apropriado, com segurança, com higiene, né? Então, esse é o ideal. Agora, a gente sabe que alguns lugares não tem casa de swing, né? Aí, no caso, montar um perfil numa rede social liberal, porque as pessoas usam o Instagram, o Facebook, isso não é para isso. Não é. O lugar certo são as redes, os aplicativos da vida, né? Uhum. Então o cara vai lá, monta um perfil, porque ali ele vai ter contato com pessoas liberais também. Então isso facilita, ajuda a entender como as coisas funcionam e pesquisar, né? Porque hoje a informação está disponível para todo mundo. E quanto mais informação você tiver sobre aquilo que você está pensando, sobre aquilo que você quer, ajuda muito. Outra coisa importante também, que não pode faltar, é não ir com muita sede ao pote, né? E quando você decidir, vamos lá ver como é que é, vai para ver mesmo, só para conhecer. Você sair de casa para ir para uma festa de swing, enfim, achando que já vai sair fazendo de tudo, é criar uma expectativa, e aí a expectativa, como se diz, né? A expectativa é a mãe da merda, a mãe né? da merda. Cria muita expectativa. Expectativa é a mãe da merda. Eu gosto dessa frase. Tatuar essa frase Né? no gatinho, tá ligado? Boa ideia, também vou fazer É essa. uma boa, é uma boa. Fernando, Fátima, muitíssimo obrigado. Vocês deram uma aula, principalmente para mim, que eu sempre fui, assim, tô começando agora a mexer com isso. Isso para mim foi uma aula, foi um prazerzão conversar com vocês, foi muito gostoso o nosso bate-papo. Gostei bastante também dessa conversa. Eu já tinha visto vocês há muito tempo e ficava acompanhando e tal. Então tá sendo muito legal poder estar batendo esse papo com vocês aqui hoje. Perfeito. Muito legal mesmo. E é assim que a gente vai trocando figurinha, sempre. Assim que tiver uma oportunidade de chamar vocês aqui em Brasília também, eu aprecio muito a presença de vocês. Show de bola, tamo Bacana. junto. Se possível, tamo aí com vocês também. Nós que coisa, agradecemos o convite, viu? Precisar, é só gritar aí que a gente tá junto. Beleza, gente. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigada a boa vocês. noite. Obrigado a vocês. Grande abraço. Beijos ardidos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.